Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre essa matéria do Globo Esporte que relata, até 5 posições que o Cruzeiro deve buscar reforços para o ano que vem. E eu não ficaria surpreso se realmente fosse algo próximo disso, 5, 6 reforços para o próximo ano. E isso somente em posições que claramente tem uma carência, vamos colocar assim. Fora ainda algumas outras, igual eu não esperava que o Cruzeiro fosse contratar nenhum meio-campista, por exemplo, volante e tal, como tem conversas nesse momento com o Christian. Então o Globo Esporte fez uma matéria aqui bem interessante, vou ler ela aqui com vocês e além disso separei aqui 5 nomes de posições diferentes que eu acho que seriam baita opções para o Cruzeiro no ano que vem, nenhuma delas totalmente fora da realidade, o Cruzeiro até fez contratações nesse ano que custaram mais do que esses aqui e que eu acho que chegariam para serem titulares ou se não, ótimos complementos em algumas posições. Então a matéria aqui fala que o Cruzeiro fala sobre esse mapeamento de mercado na reta final da temporada, fala aqui de principalmente de jogadores vindo da base, que pode ser uma solução para o ano que vem, fala sobre a lateral direita, que tem uma carência por chegada de reforços, na zaga também, porque ainda está uma situação indefinida, se quem que vai ser o titular, o Zé Ivaldo com o João Marcelo, se o Vidalba vai ser comprado ou não, mas eu acho que vai, até pelo valor de só 3 milhões de reais para comprar ele em definitivo. Só não acho que se o Cruzeiro não for comprar o Vidalba, só se for para contratar 2 zagueiros, por exemplo, ano que vem, com um nível mais alto, mas não acho que vai acontecer. Ainda fala sobre o meio de campo, que aí fala sobre essa questão de que vai contratar o Christian, e aí fala sobre o Lucas Silva e o Ramiro, que devem perder espaço e não devem permanecer para 2025, e faz sentido, igual eu falei para vocês. Ficando com o Matheus Henrique, Lucas Romero, tem o Wallace e o Christian, então 4 opções para o meio de campo, e fora que o Matheus Henrique pode jogar ainda mais avançado, tem também a questão do Matheus Pereira, que precisa de um reserva imediato. Eu acho que o Matheus Vital não tem nenhuma condição de estar no Cruzeiro, fora ainda, por exemplo, um ponta direita e um centroavante, ou seja, se você for somar tudo, ponta direita, centroavante, meia de criação, vai chegar mais um volante, lateral direito e um zagueiro, seriam 6 peças, eu diria que fundamentais, pelo menos 4 dessas aqui, que podemos imaginar para o ano que vem, beleza? Então, só antes de começarmos com essa lista, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, muito obrigado por termos passado essa marca de 44 mil inscritos e 400. Nosso próximo objetivo agora é de chegar em 45 mil. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a dar sequência aqui no conteúdo, beleza? Então vamos lá, primeira opção aqui vai ser de zagueiro, tem um nome aqui que eu acho muito interessante, que é o Morato, de 23 anos de idade. Acho que vocês lembram dele, quando ele estava aqui no Brasil, que foi no São Paulo em 2019, que ele surge como uma grande promessa e é vendido na temporada 2019-2020 por 7 milhões e 600 mil euros, Então na época foi a maior transferência de um zagueiro do Brasil para o futebol europeu. Então foi uma transferência de quase 40 milhões de reais. No Benfica ele teve alguns problemas físicos, não conseguiu jogar. Eu até pensei que ele tinha ido para o Benfica ano passado, 2 anos atrás, 2021, 2022, mas não, foi ainda em 2019, no profissional do Benfica, uma partida naquele ano, e aí a partir de 2021, 22, que ele começa a jogar 25, 30 partidas por ano, muito mais reserva do que titular. E aí nesse ano, tem um pouco mais de 3 meses, foi comprado pelo Nottingham Forest por 11 milhões de euros. Nem acho que ele se valorizou tanto assim, mas o Benfica não iria vender pelo mesmo valor que pagou e acabou vendendo até por um preço pequeno, porque o Benfica, geralmente quando o jogador valoriza, paga 7 milhões e vende por 25, 30, É um time que faz muito isso. Vendeu por 11 milhões e no Nottingham Forest também, tem sido reserva. Tá aqui, o último jogo dele contra o Chelsea, jogou 8 minutos na reta final, das 3 partidas, nenhuma como titular. Então, assim, deve ser muito mais reserva nessa sequência do ano. É claro, não é um jogador barato. Nottingham Forest, por exemplo, para vender ele em janeiro, que é a próxima janela, será que compensaria? Até porque você acabou de contratar o jogador, você vai vender ele por 11 milhões, 12, não sei, vai ter um pequeno lucro e seria uma negociação na casa de 60, 65 milhões de reais. Mas, sinceramente, eu acho que é uma baita opção para o Cruzeiro ficar de olho como que vai ser daqui para o meio do ano que vem, por exemplo, quando terminar a janela, quando termina a temporada europeia, e vai, que ele, por exemplo, não seja tão aproveitado. Eu, sinceramente, vejo com bons olhos, acho que é um jogador muito jovem e que ainda teria uma chance de revenda no futuro. Lembrando que ele é canhoto, tá? Então,
zagueiro, canhoto, sabe, sai jogando, muito que no caso, o Fernando Diniz gosta, e ainda tem 1,92 m, o que ajudaria no setor defensivo do Cruzeiro. Mais uma opção para a lateral direita seria o Gaston Martirena, é isso. Ele que é uruguaio do Racing, nem ficaria surpreso se ele fosse o adversário do Cruzeiro, né, na final da Sul-Americana. Tá aqui, ó, 28 partidas no ano, 4 gols e 5 assistências, pode jogar de lateral direito e até mesmo de ponta direita, não é nenhum problema, ele pode fazer as duas funções. Inclusive marcou o gol da vitória nesse último final de semana, a vitória do Racing 4-3, né, contra o Defensa e Justiça. Vem de uma fase realmente bem interessante, né, 4 gols, 5 assistências, chegou no ano passado e tem um valor de mercado na casa dos 30 milhões de reais, porque só tem 24 anos. É igual eu falei, o Cruzeiro precisa urgentemente de um lateral direito. Eu só não sei se compensa você ter, por exemplo, né, o William, titular absoluto, e mais um jogador, por exemplo, para chegar de 30 milhões e ser reserva, né? É claro, ele pode entrar no segundo tempo, o William cansa, dá ali uns 30 minutos do segundo tempo, 25, por exemplo. Eu não acho loucura você substituir um lateral direito por outro, até porque o William apoia muito ofensivamente. Se o Cruzeiro estiver perdendo, por exemplo, pode colocar até mesmo ele de lateral direito para fazer essa profundidade, porque joga muito bem ofensivo, e até mesmo quando o Cruzeiro estiver vencendo, tirar, por exemplo, o Gabriel Veron, colocar um lateral direito que não vai ser um lateral defensivo, vai chegar muito bem também nas pontas e defender e marcar por aquele setor. Então vejo algumas características que pode ser interessante e justificar, né, um investimento tão alto para um jogador que não seria titular, mas a reserva do Cruzeiro para a lateral direita é pífia, né? Tem apenas o Wesley Gasolina e o Lucas Romero que pode jogar por esse setor, mas claramente o Cruzeiro perde muito, né? Tendo o William e depois o Lucas Romero, porque o Lucas Romero vai ser muito mais defensivo. Falando nesse próximo jogo do Cruzeiro, você pode apostar aqui na Esportiva VIP, tá aqui, ó, Cruzeiro e Lanús, 1,67 essa vitória do Cruzeiro em casa, e já tem também a cotação para volta, né? Tá aqui, ó, o Lanús, empate, casa e fora. Então você pode apostar aqui para o Cruzeiro vencer esse duelo. Deixa eu só tirar aqui essas outras partidas do Botafogo na Sul-Americana, na Libertadores. Vamos lá. Para o Cruzeiro então vencer o Lanús em casa, 1,67, e eu vou aqui então no empate fora. Então tá aqui, ó, 5,51 para esse duelo. Vamos colocar aqui então R$10 para voltar 55, prevendo então uma vitória do Cruzeiro no Mineirão e um empate nesse duelo na volta na Argentina. Tá aqui finalizada minha aposta. Para você começar aqui na Esportiva é muito simples. Eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição para vocês. Então, se você não sabe onde que vai aqui, ó, na descrição, só baixar. Tá aqui para vocês. Pode começar a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. A Esportiva 100% legalizada aqui no Brasil. Já saiu esse documento deles para operar aqui no Brasil tranquilamente, 100% regularizada. E esse bônus para vocês está aqui embaixo na descrição. Bora falar aqui de mais uma opção, que seria agora de centroavante, né? Antes do centroavante, vamos falar aqui do meia de criação. Esse aqui que eu acho bem interessante, foi especulado na gestão do Ronaldo ainda, e de novo do Pedro Lourenço, que é o Diego Valdés. Ele que eu vi o jogo dele, né, contra o Brasil, como o chileno que jogou e deu uma assistência contra o Brasil, inclusive. 9 partidas pelo América do México, 1 gol e 2 assistências. Lembrando que ele é um meia de criação, tem 30 anos de idade, e aquela coisa, né? O Cruzeiro precisa de um meia de criação, precisa. Ele pode ser um reserva imediato do Matheus Pereira, mas já vimos várias vezes, né, o Matheus Pereira jogando pelo lado direito, por exemplo, e o Cruzeiro tendo um outro meio campista. Isso já aconteceu tendo o Matheus Vital ou o Matheus Henrique, por exemplo, jogando mais avançado. Então não seria um grande problema ter mais um meia de criação no elenco do Cruzeiro, tá? Até porque falta bastante também. 30 anos de idade, não seria um jogador barato, até porque o América pagou 10 milhões de euros lá em 2022 para contratá-lo, e ele vem de 2 anos absurdo, né? Então eu não acho que ele vai sair por menos de 12, 13 milhões de euros, que daria 60, 65 milhões de reais. É muito caro, o jogador de 30 anos, mas se o Cruzeiro vai deixar 300 milhões para o ano que vem, né? No mercado, tanto que está caro, não vai conseguir contratar muita gente com 5, 6 milhões de reais, não. Então tá um pouco salgado as coisas aí mesmo. Tá com valor de mercado aqui de 6 milhões e meio, mas eu acho que ele vale pelo menos o dobro disso aqui, então uns 12 milhões de euros. Nessa temporada, então, né, 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Na temporada anterior, que se encerrou em julho, 16 gols, 9 assistências. Temporada retrasada, né, 13 gols e 12 passes. Então, vem de uma fase sensacional, desde o Santos Laguna, né, no futebol mexicano. Então, assim, para falar a verdade, desde quando ele começou a sua carreira, é sempre muito consistente, né,
no Audax Italiano, depois no Morelia, Santos Laguna e Clube América do México. Então ele sempre com uma média muito interessante de participações e quem sabe, né, não possa dar esse próximo salto na sua carreira, que seria, né, vir para o futebol brasileiro. Eu acho que teria uma projeção muito bacana, lembrando que tem contrato longo, então para sair somente com uma compensação financeira. Opção aqui de ponta seria um nome aqui que eu tinha lembrado esses dias, acabei esquecendo de trazer um vídeo, que é o Bitelo. Acho que vocês lembram dele no Grêmio e tudo mais, que seria um ponta direita com características interessantes que o Cruzeiro, na minha opinião, não tem, que é um ponta driblador. O Cruzeiro não tem um jogador no elenco com essa característica. O Gabriel Veron, o Barreal, que pode jogar nesse setor, o Lautaro também, enfim. Fazem essa função? Fazem, mas não tem essa característica. Eu vi aqui que quem tinha um pouco disso era o Arthur Gomes, mas ainda assim nem perto. Eu acho que o Bitelo poderia ser uma alternativa parecida. Temporada passada no Dinamo Moscou, foi a primeira dele, né? 28 partidas, 10 gols e 2 assistências. Nesse ano já tem 15 partidas, 1 gol e 5 passes, ou seja, vem de uma fase muito boa, 24 anos. Também não seria barato, porque ele saiu do Grêmio por 10 milhões de euros, né? Então, 60 milhões de reais. Acho que hoje ele vale no mínimo uns 15 milhões, então 75, 80 milhões, não seria barato. Porém, tem 24 anos, tá numa fase sensacional, teria uma chance de uma venda futura. Vale lembrar que pelo Grêmio também em 2023, 9 gols em 43 partidas e 6 assistências também, jogou muito bem ali com o Soares e tudo mais. 2022 na Série B, 10 gols em 48 jogos também, com bom desempenho. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você acha que compensaria? Você acha que seria muito caro? Eu acho que é um pouquinho caro, né? 80 milhões de reais. Mas você poderia ver, por exemplo, uma alternativa, ó, o Ferreirinha, por exemplo, no São Paulo. Acho que é um jogador que seria um bom reserva, mas eu estou considerando aqui um titular absoluto. Mas o Ferreirinha, por exemplo, né, avaliado em 25 milhões, pode ser uma alternativa, até porque perdeu espaço depois de voltar de lesão. 43 jogos, 8 gols e 2 assistências. Lembrando que o São Paulo pagou 20 milhões de reais, talvez uma oferta de 30 poderia ter uma negociação. Jogador de 26 anos e que foi muito bem também, né? Quando surge ali no Grêmio, tinha um valor de mercado próximo disso, 10, 12 milhões de euros. E para terminar aqui com vocês, um centroavante que eu acho que seria uma boa opção, que é o Cano, né? Não tem como não falar dele, porque tem algumas fases algumas questões que colaboram, né? Primeiro, porque ele já está com 36 anos, primeira temporada dele que não foi boa pelo Fluminense, porém, ano passado o cara marcou 40 gols, né? E aí nesse ano só marcou 5, muito por conta de problemas físicos, voltou recentemente a jogar, mas na condição de reserva, na vitória, né? Contra o Flamengo. Então, tem contrato só até o final do ano que vem. Não sei quanto que o Fluminense gostaria, talvez 10 milhões, 20 milhões, não sei, para liberar o jogador, porque tem contrato, né? Mas já tem 36 anos de idade. Então, foi muito bem com o Fernando Diniz, mesmo sendo um jogador muito experiente, mesmo o Cruzeiro tendo toda a condição, né, de trazer uma outra opção. Eu acho esse cara aqui sensacional. Não acho que é uma temporada ruim dele, que foi muito por causa de lesão, tá? E problema físico que já foi recuperado. Que, por exemplo, é um jogador ruim, ainda mais tendo o Fernando Diniz, sinceramente eu acho uma baita opção aí para o Cruzeiro. Lembrando que ele tem um salário próximo de 650, 750 mil por mês, não é barato, mas está dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, quem dessas opções aqui você contrataria, dessas 5 que eu trouxe aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal, outras sugestões estão aqui na tela e o link da Esportiva para esse jogaço, né? Cruzeiro e Lanús nesse meio de semana. Valeu, galera.